Governador de Alagoas afastado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve aquela decisão de afastar o governador de Alagoas, o Paulo Dantas, até ampliou o afastamento dele, né? Ele vai ficar fora do cargo até o dia 31 de dezembro, aí devido àquela investigação de rachadinha, enfim. Bem, em primeiro lugar, a questão da rachadinha é fundamental. Esse tema tem que ser debatido, tem que ser investigado, ele tem esse nome simpático, né, um diminutivo e tal, mas isso é roubo de dinheiro público. Né? Essa história de políticos nomearem funcionários fantasmas para os seus gabinetes, aí ficam com boa parte, ou com a maior parte dos salários daqueles supostos funcionários. Isso tem que ser apurado, isso é crime, enfim, não há discussão em torno disso. No caso específico do Paulo Dantas, tem uma discussão, né? Porque esse suposto crime teria ocorrido quando ele era deputado estadual. Agora ele está na condição de governador e o foro de deputado estadual não é no Superior Tribunal de Justiça. Então há essa discussão. Esse caso deveria estar no STJ ou deveria ter permanecido na Justiça de Alagoas. Pela decisão do STJ, teria que ter subido também, teria que ter ido, né, para o próprio STJ. Outro ponto, essa punição de afastar o governador até 31 de dezembro por um caso ocorrido por casos ocorridos não quando ele era governador, mas quando era deputado estadual, na prática funciona como uma antecipação de pena. Ele já está sendo punido, ele não pode exercer o cargo de governador do estado. Enfim, é uma outra discussão delicada, mas foi decidido por goleada, 10-2, enfim. E agora, isso vai ter consequências na campanha do próprio Paulo Dantas à reeleição? Não sei, se o eleitor é que vai ter que avaliar, vai ter consequências na campanha, na votação do Lula lá em Alagoas, já que o Lula apoia, né, a candidatura de Paulo Dantas. Enfim, depende de como a população, de como a maior parte do eleitor vai ver isso, vai avaliar se se o afastamento foi justo ou se considera que há um exagero, que houve aí algum grau de perseguição política. Isso aí é uma discussão. Vale lembrar aí que em 2018 o Lula estava preso e pouco menos aí de 2 meses da eleição de 2018 ele continuava liderando as pesquisas de opinião, com uma grande vantagem sobre o Jair Bolsonaro. Enfim, vamos ver. É aí só no dia 30 que a gente vai avaliar como é que o eleitor viu essa decisão do STJ. É um caso que corre em segredo de justiça e ninguém conhece com perfeição o que pode ter acontecido, quais são os indícios que levam à suspeita e consequente afastamento do governador de Alagoas. Eu acho que o Lula corre um risco muito grande de parecer, de alguma maneira, conivente com o crime que teria sido cometido por esse governador quando era deputado. Eu acho que isso, da maneira que for explorado e da maneira que for tratado, pode eventualmente trazer prejuízos para a candidatura do presidente Lula, do ex-presidente Lula. São prejuízos que não se exigem ao estado de Alagoas. Se fosse só o estado de Alagoas, não seria tão grave, mas que tem amplitude nacional pela característica de ser uma conivência com a corrupção. Quem acompanha a política alagoana, sinceramente, não morre de tédio. Tem sempre algo acontecendo, seja do lado da turma do Renan Calheiros, seja do lado de Fernando Collor de Mello, ou agora do todo-poderoso Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Você tem sempre alguma coisa acontecendo de quente ali na política alagoana. Nesse caso específico, o governador Paulo Dantas, líder das pesquisas para a reeleição, foi afastado do cargo às vésperas do segundo turno, o que naturalmente gerou alguns questionamentos sobre uma certa motivação política para prejudicar a sua candidatura contra o candidato de Arthur Lira.
Arthur Lira, ele que está na vida política, ele acabou de ser reeleito deputado federal, ele foi eleito já em 2018 com uma liminar, porque ele tinha sido condenado em 2 instâncias, também num processo que envolve rachadinha, e essa liminar continuou sendo mantida nessa eleição de 2022, que permitiu que ele pudesse de novo disputar e ser eleito. Então, a justiça, que não se posiciona em relação a Arthur Lira há 2 eleições, foi muito mais ágil no caso do governador Paulo Dantas, o que gera, evidentemente, muitas questões. Nós vamos acompanhar. Agora, é bom que a justiça tenha a mesma velocidade, o mesmo rigor e o mesmo critério para todos os envolvidos. TSE veta investigação de pesquisas. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, matou a bola no peito e resolveu decidir essa história, acabar com essas investigações determinadas pelo CAD e pela Polícia Federal sobre eventuais irregularidades, eventuais fraudes em pesquisas eleitorais. É curioso que essa investigação, essa decisão foi gerada pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi um procedimento instaurado por decisão do Alexandre de Moraes. Então ele resolveu, que não tem que ter, que não há motivo para uma investigação, que nada justifica isso. E tem razão, não dá nem para falar em erro dos institutos de pesquisa. No caso específico da eleição presidencial, eles acertaram no principal, Primeiro turno, Lula ficou na frente, Jair Bolsonaro em segundo lugar. Houve a votação do Jair Bolsonaro, foi subestimada? Bem, primeiro que as pesquisas foram feitas no sábado, o eleitor foi às urnas no domingo. Uma pesquisa recente da Folha de São Paulo, publicada pela Folha de São Paulo, uma pesquisa do Datafolha, mostrou que 10% dos eleitores entrevistados disseram que só decidiram o voto para presidente na véspera ou no dia da eleição. Então, e aquela história, pesquisa é retrato de um momento, pesquisa não é bola de cristal. Pesquisa não é um mecanismo de previsão, é um mecanismo de acompanhamento de tendências. Houve falhas mais graves ali, distorções mais graves em pesquisas para governadores e para senadores? Sim, é uma discussão que os institutos de pesquisa têm que ter. Até porque está em jogo a credibilidade deles. Numa eleição em que há uma eleição para presidente da República, uma escolha de presidente da República tão polarizada, com 2 figuras tão amadas e tão odiadas, como Lula e Bolsonaro, é normal que a eleição para governador, a eleição para senador, fique meio no segundo plano. Será que é razoável fazer uma pesquisa de opinião quando essas eleições, quando o eleitor ali não está muito decidido, não sabe muito o que vai fazer com o voto para governador, para senador? Enfim, essa é uma discussão que cabe aos institutos de pesquisa. Agora, nessa decisão, o Alexandre de Moraes viu óbvio que havia ali uma tentativa de uso da máquina pública, no caso o CAD, que é dedicado a verificar questões de concorrência entre empresas, e da Polícia Federal, num favorecimento. Ele não cita que era para um favorecimento à candidatura de Jair Bolsonaro, mas era óbvio que sim. E para completar, o Alexandre de Moraes ainda mandou investigar, que as corregedorias aí investiguem se houve ali abuso por parte da direção da Polícia Federal e também por parte da presidência do CAD. Não há o que criminalizar, não há o que responsabilizar, não há o que processar nas pesquisas. Pesquisas são meros instrumentos de constatação do momento eleitoral, daquele instante, uma fotografia, uma tendência naquele momento. Não se pode imaginar que a pesquisa seja um instrumento científico exato que apresente os resultados, que antecipe os resultados das eleições. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes tem total e completa razão em parar essas investigações, que são instrumentos meramente eleitorais para hostilizar os institutos de pesquisa e desacreditar pesquisas que lhes sejam desfavoráveis.
Num país que a CPI da Covid teve seu relatório engavetado, que sequer abriu uma CPI do MEC, você imaginar uma CPI de pesquisas não faz o menor sentido. É claro que isso tem uma motivação política e o ministro Alexandre de Moraes teve que ser de novo o adulto na sala e colocar as coisas em ordem. Primeiro, lembrando que é da competência da Justiça Eleitoral esse tipo de investigação. E segundo, não há a mínima evidência de que houve conluio, algum tipo de crime em relação a empresas concorrentes, que algumas acertaram, algumas erraram. Muitas ficaram até muito próximas do resultado final das pesquisas. Então, não há como caracterizar essa organização criminosa que estaria junta para prejudicar um lado ou outro da política brasileira. Até porque houve erros, alguns até muito graves, para todos os lados. No meu estado, Rio de Janeiro, por exemplo, dava 44%, 45% para Cláudio Castro e o governador foi reeleito com 58% dos votos, uma diferença muito, muito grande. Aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas estava em segundo lugar na disputa pelo governo do estado, em algumas pesquisas até muito próximo de Rodrigo Garcia, o atual governador. Quando abriram as urnas, Tarcísio estava em primeiro lugar, numa liderança muito folgada, aliás, que continua líder nas pesquisas para o segundo turno. Então, no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni aparecia em segundo, com Eduardo Leite em primeiro, nas urnas o resultado se inverteu. A gente poderia dar aqui vários exemplos de erros graves, mas isso faz com que os institutos eles venham a público, eles expliquem os problemas das suas metodologias, tentem melhorar e lembrem a todos que pesquisa não é prognóstico, pesquisa é diagnóstico, ela dá um momento, e serve de balizamento para cada uma das campanhas, para as estratégias dos candidatos, que regiões, que perfil de público deve ser focado, não mais do que isso. Pesquisa não é cartomante, não é mãe de Ná, ela não está ali para adivinhar o futuro, ela está apenas para dar um momento, uma foto do que está acontecendo, para a gente ter o dedo no pulso do eleitor. Não faz o menor sentido criminalizar. Os institutos, por exemplo, podem melhorar a sua metodologia, incorporando a previsão de quem vai ou não votar, que é uma discussão que está acontecendo agora, e uma discussão positiva que melhora o resultado. Mas isso é algo que o próprio mercado corrige e não, a polícia não tem nada a ver com isso, e fez muito bem o ministro Alexandre de Moraes de cortar esse proselitismo político travestido de preocupação com um possível conluio dessas empresas concorrentes que concorrem ferozmente entre si. Discussão da maioridade penal. Bem, em desvantagem aí nas pesquisas eleitorais, há praticamente 2 semanas da eleição, o presidente Jair Bolsonaro sacou, né, de um tema aí popular, né, que é a história da possibilidade de redução da maioridade penal, falou que o novo Congresso, com ele na presidência, ele reeleito, com o novo Congresso seria mais fácil reduzir a maioridade penal. Bem, ele demonstra aí que como pai, ele é muito rígido em relação aos filhos dos outros, né? Em relação aos próprios filhos, não foi bem assim. No caso lá do Flávio Bolsonaro, investigado pela história das rachadinhas, chegou a haver uma reunião no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro, as advogadas do Flávio Bolsonaro, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Agência Brasileira de Inteligência, a Receita Federal também foi acionada e mobilizada nessa história para que se encontrasse uma linha de defesa para o Flávio Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, o presidente estava com receio de que ele viesse a ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, fez com que ele ficasse morando um tempo no Palácio da Alvorada, para que seria impossível se pensar na possibilidade do filho do presidente da República ser preso numa residência oficial do próprio presidente da República. O Jair Renan, o filho mais novo do presidente, que andou sendo investigado aí por suposto tráfico de influência, a Polícia Federal acabou detectando que havia agentes da Agência Brasileira de Inteligência acompanhando os passos de um dos sócios do Jair Renan, para ver se não tinha alguma armação contra o filho mais novo do presidente da República. Enfim, a discussão de maioridade penal, de redução da maioridade penal, poderia ser feita, pode ser feita, claro, é uma discussão interessante. Agora, é muito complicado, né? Num país tão injusto
como o Brasil, num país em que há uma questão de preconceito racial tão forte? Para que, primeiro, que já há possibilidade de punição, né, de adolescentes que cometem crimes. Segundo, qual é o critério? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Por exemplo, não dá para negar o papel do preconceito nessa história toda. A legislação que trata, que diferencia usuário e traficante de drogas, permite um grau de subjetividade muito grande. Na prática, o jovem branco de classe média que é pego com alguma quantidade de drogas, que não seja uma coisa excessiva, ele acaba sendo classificado como usuário. Se esse jovem for negro, morador de favelas, acaba sendo qualificado como traficante. E isso é o que ocorre. As estatísticas mostram isso, os estudos mostram isso. Então, é preciso ter muito cuidado para a gente não cair numa ânsia punitivista que apenas aprofunde os preconceitos e as injustiças da sociedade brasileira. É evidente que no momento eleitoral em que nós vivemos, você não pode avançar e nem discutir sem cair numa discussão emocional de uma questão que já é uma questão difícil e polêmica, que é a maioridade penal, a redução da maioridade penal. Eu sou favorável a essa redução. Menor de 2022 não é o mesmo menor de 1940, quando o Código começou a ser elaborado. É uma pessoa mais bem informada, sabe muito melhor o que está fazendo. Eu acho que isso deve ser decidido em detalhes. Esse menor não pode cumprir pena junto com maiores de idade, com criminosos, deve ter o seu nicho próprio. Talvez não seja a redução penal via Código Penal a melhor solução, mas sim a mudança desse código que cuida de menores e adolescentes. Então, a questão toda é uma questão que deve ser discutida, é um momento urgente de discussão dessa matéria, mas fora do período eleitoral. A discussão da maioridade penal no Brasil está muito, mas muito atrasada. Não faz o menor sentido tratar jovens de 17 anos, 11 meses e 15 dias como se fossem crianças de 5 anos de idade e, a rigor, é o mesmo tratamento. Não, em vez de prisão, medidas socioeducativas, o máximo de 3 anos, e quase nunca é 3 anos. Enfim, depois não consta nada na ficha do criminoso. Enfim, então, isso não faz o menor sentido. É uma questão que, além das ideologias, é uma questão que une quase toda a sociedade brasileira. Pelo menos 2/3 dos brasileiros concordam que deve ser reduzida a pelo menos 16 anos, que ainda pode ser visto como alto. Você tem países que já punem a partir dos 10, dos 12, principalmente crimes hediondos, que é uma separação que deveria ser feita também. Mas, na minha visão, o mais importante era dar autonomia para o juiz, para quem analisa o caso, para o conselho tutelar, para quem está ali, as assistentes sociais, para quem está analisando o caso, poder avaliar se aquele criminoso ele tem ou não consciência do que ele está fazendo. Essa régua de 18 anos ela é muito prejudicial ao Brasil, às vítimas, expõe os brasileiros a uma série de crimes, e muitos desses jovens são aliciados pelo crime, por organizações criminosas, exatamente por essa, vamos dizer, facilidade de cometer esses crimes com 16, com 17 anos e ter penas muito reduzidas. Então, é uma discussão bem-vinda, antes tarde do que nunca. A hora de fazer essa discussão é agora. Lula quer Pazuello preso. Essa conversa do Lula, né, essa declaração do Lula para o Renan Calheiros, falando na possibilidade de prisão do agora deputado eleito, né, o Eduardo Pazuello, general da reserva, ex-ministro da Saúde, é curiosa. Mas isso aí não seria uma contradição
O Lula já disse que quer conversar com todos os parlamentares. Isso é mais uma visão política, né? Mais uma figura de linguagem. Né? Como é que é? Já pensou? O Lula vai conversar com o atual, né, o futuro senador Sérgio Moro, senador eleito, o cara que condenou o Lula à prisão. Né, vai ficar conversando com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, agora reeleito, com o senador Flávio Bolsonaro. Quer dizer, uma conversa institucional tem que ocorrer. Se houver uma ocasião em que o Lula precisa conversar com o Sérgio Moro, com o Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, seja quem for, ou com o Eduardo Pazuello, tem que acontecer. Afinal de contas, todos ali, isso se o Lula foi eleito presidente, né, também tem essa. Afinal de contas, todos ali serão representantes de parcelas do eleitorado brasileiro. Eles não são representantes apenas de si, são representantes da população brasileira e, como tal, têm que ser respeitados. Né? O eleitor que decidiu votar ou no Lula, no Pazuello, no Flávio Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, é um eleitor. Todo esse voto tem que ser respeitado e tem que haver um diálogo institucional. Agora, o diálogo de conversa, o diálogo não vai querer que o Eduardo Pazuello entre na base do governo. Né? Não vai querer que o Sérgio Moro entre na base do eventual governo Lula. Agora, uma coisa não impede a outra. Quanto ao desejo do Lula que o Eduardo Pazuello seja preso, primeiro que isso não depende dele. Né? Isso vai depender de investigações da Polícia Federal, eventual denúncia do Ministério Público, né? E decisão, né? Uma decisão judicial. Né? Então, não é tão simples assim. O Pazuello, ele até teve a possibilidade de ser condenado numa investigação civil por aquela história lá da falta de respiradores, falta de oxigênio, melhor dizendo, no Amazonas. Mas a mudança na lei de improbidade afastou essa possibilidade dele ser condenado, porque a nova lei de improbidade administrativa, que é processo civil, não criminal, definiu que o administrador público só pode ser condenado caso a sua atitude que gerou o dano tenha sido uma atitude dolosa, ou seja, intencional. E uma coisa é incompetência, outra coisa é intenção. Claro que o Pazuello não teve intenção de matar ninguém. Claro que ele não teve intenção dolosa, teve algum ato nesse sentido. Mas, enfim, se a lei não tivesse sido mudada, talvez ele tivesse sido condenado. Mas isso na esfera civil, vamos ver como as coisas se desenrolam na esfera criminal, se é que essas investigações vão andar. Não caberá ao Lula, se eleito, julgar de maneira nenhuma o ministro Pazuello. Ele sabe que esse processo contra o ministro, derivado de uma CPI polêmica, de uma CPI discutível, é muito, muito difícil e compete à justiça do país essa ação de condenar ou não Pazuello. Não tenha dúvidas, isso que o Lula está falando é uma explosão de um momento absolutamente ligado ao pior da campanha eleitoral. Olha, chega a ser irônico Luiz Inácio Lula da Silva, com todos os problemas na justiça que ele tem, já teve, o seu partido, o PT, também enroladíssimo com a justiça em diversas ocasiões, num palanque, fazendo um comício ao lado de um governador afastado por denúncias de corrupção e ele falar em prender um adversário político. Não vai aqui nenhum aplauso ao que foi feito com o relatório da CPI da Covid, que foi engavetado de uma maneira vergonhosa. Ele deveria dar consequências, deveria abrir uma série de investigações e eu espero sinceramente que essas investigações ocorram, mas isso não é assunto para palanque, isso não é assunto para proselitismo político. Lula, na mesma ocasião, ele reclamou do seu próprio processo, dizendo que seu processo foi politizado e que ele foi preso para não disputar as eleições de 2018. Então, se ele não quer politização no lado dele, ele não pode politizar as investigações, inquéritos e problemas dos seus adversários políticos. Não pode ter pesos e medidas diferentes. Então, o Lula errou feio, ele deve cuidar da vida dele, e se ele tem, ou se o seu grupo político tem algo consistente para denunciar, que use os órgãos competentes da justiça para fazer isso, e não use microfone, palanque e comício para politizar casos
de polícia, que é algo que ele é o primeiro a condenar.